Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho, a verdade. Chegando nós. Aqui, nosso programa, nesta tarde de hoje. Oh, glória! Vamos começar um pouquinho. Vamos falar a respeito do Senhor Deus, que Ele possa cada dia mais nos dar força e coragem para falarmos do seu amor, da sua bondade e de sua misericórdia. Boa tarde, queridos, queridas que me escutam. Oh, glória! Deus abençoe vocês, viu, poderosamente. Que o amor dele esteja sobre o coração de cada um de vocês nesta tarde de hoje. Tá certo assim? É muita bênção. E eu deixo para vocês uma pequenininha palavra que diz que vocês sejam envolvidos pela graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus derrame todas as suas bênçãos do céu sobre você, sobre o seu lar, seu trabalho e sua família. Receba essa palavra nesta tarde de hoje, em nome de Jesus. Oh, glória! E agora está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Um novo dia se inicia, e com ele a oportunidade de renovarmos nossa fé e fortalecermos nossa conexão com Deus. Vamos juntos começar este novo dia, inspirados pelo Salmo 121, um poderoso salmo de socorro e proteção divina. Fique comigo até o final e receba todas as bênçãos desta oração. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Pai, ao elevar meus olhos para o alto, eu reconheço que Tu és o Criador de todas as coisas, o Autor do céu e da terra. Ao contemplar a imensidão da natureza, sou lembrado de que nada, absolutamente nada, existe sem o Teu consentimento e o Teu poder. Os imponentes montes tornam-se pequenos quando comparados à Tua infinita soberania. Enquanto medito na magnitude da Tua criação, meu coração se enche de reverência e admiração. Não há como contemplar a beleza do mundo sem ser levado à humildade diante de Tua majestade. Tu puseste limites aos mares, acendeste as estrelas como lâmpadas no firmamento, ordenaste as estações do ano e criaste cada ser vivo com propósito e cuidado. A própria natureza testemunha o Teu poder, apontando para além de si mesma, levando-nos a perceber que há um Criador perfeito e amoroso por trás de toda a harmonia que vislumbramos. Senhor, quem sou eu diante de tamanha grandeza?
Como não me maravilhar ao pensar que o mesmo Deus que sustenta o universo com a força da sua palavra é o Deus que conhece cada detalhe da minha vida. O Deus que conta as estrelas e chama cada uma pelo nome é o mesmo que sabe o número dos fios de cabelo na minha cabeça. Por isso, Pai, hoje eu proclamo: Tu és o meu Deus, o Criador que me conhece antes mesmo do meu primeiro respirar. Tu sabes quem sou, onde estou e o que preciso. Nenhum detalhe da minha vida te escapa e não há nenhum outro lugar mais seguro que os teus braços. Tu és o meu Deus, o meu socorro bem presente na angústia, aquele que me sustenta quando me sinto fraco, que me levanta quando caio e que me guia quando estou perdido. Tu és o Deus que nunca me abandona, que nunca se cansa de me amar, mesmo quando eu tropeço ou duvido. Pai, que eu nunca me deixe enganar pela ilusão de que minha ajuda ou segurança vem das coisas terrenas e passageiras deste mundo. Ao contrário, que eu entenda que mesmo os montes tão imponentes servem apenas para direcionar meu olhar a Ti. O meu socorro vem de Ti, Senhor, que fez o céu e a terra. Sei que em Ti encontro auxílio, força, amparo e direção. Diante das incertezas da vida, quando as dificuldades parecem erguer-se como montes intransponíveis, eu me recordo de que não estou sozinho, pois Tu és o meu Deus em quem confio. Minha confiança está firmada naquele que é imutável, eterno e fiel às suas promessas. Pai, quando o medo tentar minar minha coragem, que eu nunca me esqueça: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Tu, que criaste todas as coisas, também és o meu protetor. Tu conheces minhas necessidades muito antes de eu mesmo expressá-las, e Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que posso imaginar. Não há perigo diante do qual estejas desatento. Não há aflição com a qual não possas lidar. Quando meu coração vacila, Tu me seguras firmemente. Quando meus pés resvalam, Tu me sustentas para que eu não tropece. Quando meu ânimo se enfraquece, Tu me renovas. Não temo o amanhã, porque sei que Tu já estás lá, preparando o caminho, removendo obstáculos e suprindo tudo o que preciso. Ainda que as circunstâncias à minha volta insistam em dizer o contrário, ainda que meus próprios sentimentos se mostrem confusos e as vozes do mundo tentem me convencer de que não há saída diante das dificuldades, eu escolho confiar em Ti, Senhor. Mesmo quando não entendo Teus caminhos, sei que eles são mais altos que os meus. Mesmo quando me faltam respostas, tenho a certeza de que Teu amor por mim é inquestionável. Tu és o meu guardião constante, meu abrigo seguro, minha rocha firme. Quando a desesperança ameaçar inundar meus pensamentos, que eu nunca me esqueça: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai, obrigado por Tua proteção constante. Tu és o Deus que não cochila nem dorme, o vigia incansável que zela pela minha vida. Não há momento em que os Teus olhos estejam longe de mim. Tu estás presente no silêncio da noite e na agitação do dia, atento a cada detalhe, a cada necessidade, a cada suspiro do meu coração. Como é reconfortante saber que estou sob os cuidados de um Deus tão amoroso, tão fiel, tão zeloso, que eu nunca me esqueça. O protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Senhor, eu Te louvo porque em Ti encontro refúgio seguro. Tu és o escudo que me protege dos perigos visíveis e invisíveis, o abrigo que me guarda das tempestades da vida. Mesmo quando não percebo, Tu estás trabalhando em meu favor, desviando-me de armadilhas, livrando-me de males que sequer consigo compreender. Tu és o Deus que vai à minha frente, endireitando os caminhos tortuosos, e que permanece ao meu lado, firme e constante. Pai, que eu jamais deixe de ser grato pela Tua fidelidade. Quando olho para o passado, vejo como Tua mão me sustentou em cada momento, como me livraste de situações que poderiam ter me derrotado. Tu foste o meu amparo em tempos de dor, minha força em tempos de fraqueza,
meu consolo em tempos de tristeza. E sei que assim como cuidaste de mim antes, continuarás a fazê-lo, porque o Senhor é o meu protetor, como uma sombra à minha direita. Senhor, quero sentir a Tua presença em cada instante da minha vida, não apenas nos momentos em que me ajoelho para orar, mas também enquanto trabalho, enquanto descanso, enquanto lido com as alegrias e desafios do dia a dia. Ajuda-me a estar sensível à Tua proximidade nas pequenas coisas que tantas vezes passam despercebidas. No amanhecer silencioso que anuncia um novo dia, no calor do sol que aquece minha pele, na brisa que suavemente toca meu rosto. Que a Tua presença seja uma realidade viva e palpável em meu coração. Ensina-me a reconhecer-Te em tudo ao meu redor, a perceber que mesmo nas dificuldades, Tu estás presente, guiando-me, sustentando-me, moldando-me. Que os meus olhos estejam abertos para ver os sinais do Teu cuidado e que isso transforme completamente a maneira como eu enxergo a vida. Ajuda-me a viver com a consciência de que não há lugar onde eu possa ir que esteja longe de Ti, pois Tu prometeste estar comigo todos os dias, até o fim. Faz-me sentir essa proximidade como uma âncora para a minha alma, trazendo-me segurança e propósito em tudo o que faço. Ensina-me a descansar na certeza de que o Teu tempo é perfeito. Quando a ansiedade bater a porta e o desânimo tentar me abater, lembra-me, Pai, que Tu és soberano sobre todas as coisas. Que eu não corra à frente dos Teus planos, mas aprenda a esperar em silêncio, confiando que a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Pai, Tu conheces minhas fraquezas, minhas limitações, minhas ansiedades. Tu sabes o quanto preciso da Tua presença para não sucumbir a este mundo. Por isso, eu Te peço, Senhor, que Tu sejas como uma sombra à minha direita, que ao longo da minha jornada eu perceba a Tua proximidade em cada detalhe, e ao experimentar a Tua presença divina, que meu coração seja transformado, minhas motivações sejam purificadas e meu relacionamento contigo se aprofunde e amadureça cada vez mais. Senhor, sei que neste mundo há perigos que não posso prever, forças invisíveis que atuam silenciosamente e tentações que buscam desviar o meu coração de Ti. Também sei que o meu próprio coração é frágil, sujeito a enganos e dúvidas. Por isso, não quero descansar em falsas seguranças ou confiar naquilo que é passageiro. Escolho viver sob a Tua proteção, Pai, dependendo inteiramente da Tua mão forte que me sustenta e me guarda. Hoje, eu me aproximo de Ti, levantando um clamor por proteção em todos os aspectos da minha vida. Tu és o meu escudo contra as investidas do maligno, contra as setas do medo, da dúvida, da inveja, da tentação e do desespero que tentam me atingir. Tu conheces a minha estrutura, sabes que sou como pó e que sem Ti sou incapaz de resistir. Por isso, rogo que me cubras com a Tua presença divina, de dia e de noite, e em todos os momentos da minha vida. Senhor, protege-me não apenas fisicamente, guardando minha saúde, minha casa e minha família, mas também emocionalmente, livrando-me de pensamentos destrutivos, desânimo, amargura e qualquer coisa que tente roubar a paz que só Tu podes me dar. Protege-me espiritualmente, Pai, mantendo meu coração firme na fé, longe da incredulidade, da frieza ou da dureza que podem me afastar de Ti. Que eu esteja sempre sensível à Tua voz e receptivo ao Teu direcionamento. Ajuda-me a caminhar com confiança, mesmo em meio aos desafios e dificuldades. Ainda que as circunstâncias sejam incertas e que os desafios pareçam intransponíveis, ajuda-me a lembrar que nada acontece sem que esteja sob o Teu controle soberano e motivado pela Tua vontade. Que mesmo quando eu não consiga enxergar a saída, eu confie que Tu já preparaste o caminho. Mesmo quando o peso das circunstâncias tente me abater, eu me lembre de que Tu és o Deus que me sustenta, que fortalece os fracos
e renova as forças daqueles que esperam em Ti. Pai, Tu és um Deus que age em todos os aspectos da minha existência, desde as grandes decisões até os menores detalhes da minha vida. Confio plenamente na Tua providência, Senhor, sabendo que trabalhas constantemente para o meu bem. Não há situação, por mais complexa que seja, que Tu não possas usar para moldar meu caráter, fortalecer minha fé e me conduzir ao centro da Tua vontade. Hoje, entrego-Te todas as áreas da minha vida. Minha família, meu trabalho, meus estudos, minhas finanças, meus relacionamentos, meus sonhos. Nada quero reter em minhas próprias mãos, pois sei que a Tua sabedoria é infinita e Tua visão é perfeita. Enquanto meu olhar é limitado, Tu vês o quadro completo. Enquanto eu vacilo, o protetor de Israel está sempre alerta. Por isso, confio que Tu tens o poder de transformar até mesmo as dificuldades em bênçãos. Tu sabes como cada experiência, seja ela agradável ou dolorosa, pode contribuir para o meu crescimento em graça e maturidade espiritual. Pai, nem sempre compreendo Teus métodos, mas a fé me ensina a descansar na certeza de que estás no controle. Posso não ver imediatamente os frutos das lutas presentes, mas confio que, no tempo oportuno, Tu trarás à luz o propósito por trás de cada acontecimento. Assim, em vez de questionar ou me desesperar, escolho esperar com paciência, sabendo que Teu tempo é perfeito. Quando as necessidades materiais surgirem, colocarei todas diante de Ti, crendo que Tu és o Deus da provisão. Quando as decisões difíceis me pressionarem, buscarei a Tua orientação, crendo que és o Deus da sabedoria. Quando as dúvidas sobre o futuro me inquietarem, recordarei que Tu és o Deus do amanhã, já presente no que ainda não vi. Tua providência não falhará, Teu cuidado não se esgotará, Tua misericórdia se renovará a cada manhã. Assim, caminharei confiante, sabendo que não serei governado pelo acaso, mas guiado por um Deus pessoal. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue eu lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo razões na minha vida sem Ti, Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas eu bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons
chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva. Manancial de água viva, mensagem. Amados que vamos escutar nesta tarde de hoje, amados e amadas, ouvintes maravilhosos, eu quero ir lá para o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 6. Assim nos fala o Senhor Deus: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me poderá fazer os homens. O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me podem fazer os homens. Está bem claro isso aí, né? O escritor deste livro falando, dizendo para todos que iam ler a sua palavra, está em Hebreus 13, 6, quando ele diz que o Senhor é o ajudador dele, e que ele não temia porque ele tinha certeza que o Senhor era o seu ajudador. E mais ele acrescenta com uma pergunta: se Deus é o meu ajudador, claro que eu não temerei. E quem que pode fazer os homens? O que me podem fazer os homens, né? Ele tinha real certeza que, como o Senhor Deus era o seu ajudador, ele não iria temer, e ainda faz uma pergunta: o que é que poderia fazer? O que é que os homens poderiam fazer contra eles? Tá bom assim? Agora deixa eu falar umas coisinhas para vocês. Eu já vi muitos livros bíblicos com histórias bíblicas, mas eu não lembro de algum livro ilustrado com desenhos de dois personagens importantes da história da Bíblia. Eram sobre duas mulheres. O nome de um era Cifra e o nome da outra era Pua. Essas duas mulheres, elas são brevemente citadas, rapidamente citadas, antes do nascimento de Moisés. Mas mesmo não sendo tão citada, a coragem dessas mulheres demonstrou como mudou o destino de um povo. Essas duas mulheres eram parteiras, profissões que naquela época no Egito tinha se tornado muito estressantes e até mesmo perigosa. Imagine você receber do seu patrão uma ordem para matar pessoas. Imagina isso. Foi justamente isso que aconteceu com elas. O faraó, ele naquela oportunidade ali daquela época, ele não, na tentativa de impedir que seus escravos se multiplicassem, ainda mais, ele não queria que seus escravos se multiplicassem mais do que eles já eram. E ele tinha medo que essa quantidade, né, que fosse nascendo, fosse criando, pudesse dominar os egípcios mais na frente. Aí, com medo, ele ordenou que todo menino hebreu
menino, né? Menina não, menino, fosse morto logo após o nascimento. Agora imagina a situação daquelas parteiras. Elas certamente sentiram medo, mas o medo não prevaleceu diante do temor e da devoção, do respeito e da obediência a Deus. Isto aí fez com que não obedecesse ao rei, ao faraó, né? Deixando vivos os meninos que nasceram. Deus se agradou dessa atitude dessas duas parteiras. E foi bom para elas, foi bom para com elas, para elas não, para com elas. Dando então a cada uma a sua própria família e permitindo, além do mais, que os hebreus se multiplicassem, se tornassem cada vez mais fortes. Agora, você está disposta a manter seu compromisso com Deus? Mesmo que isso comprometa sua reputação, seu emprego, suas amizades, até a sua própria vida. Você está disposto a isso? Por isso, meus amados, se precisar, você escolherá a obediência, apesar das consequências. Muitas vezes tem obediência, mas tem consequências também. Aos cristãos da Ásia, que estavam passando por momentos difíceis, Pedro, então, naquela oportunidade, ele escreveu que deveriam estar sempre preparados para responder a quem lhes perguntasse sobre a razão da esperança que havia neles. 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 15. Que resposta, queridos, vamos dar hoje diante de todas as pressões que nos cercam? Que resposta que nós poderíamos dar? Hein? Me diga para você mesmo. Isso está no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Que resposta nós vamos dar hoje diante de todas as pressões que nos cercam, que nos sufocam e que nos ameaçam? Esteja então pronto e firme para honrar a Deus, a despeito de qualquer situação. Nós temos que estar prontos, temos que estar em alerta. Agora, mesmo que você seja a única pessoa que não faz o que todos fazem, permaneça inabalável em sua posição de seguidor fiel de Jesus. Não se esconda e não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Tá bom assim? E eu quero deixar essa palavrinha que diz que o medo das circunstâncias não pode ser mais forte que o nosso temor a Deus. Amém, queridos? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu Senhor, o Salvador.
Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Atos capítulo 9, a partir do versículo de número 1. Quem achou, diga amém. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens ou quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente ele foi cercado de um forte resplendor de luz do céu. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que a voz dizia, gente? Saulo, Saulo, por que me persegues? Diga de novo: Saulo, Saulo. Só isso, só isso. Amém. E ele disse: quem és, Senhor? E respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Versículo 6. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo uma voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. E guiando-o pela mão, o conduziram para Damasco. E você diz amém. Senta dando glória a Deus aí. Oh, aleluia. Aleluia. Só para te contextualizar bem rapidinho, redobre a sua atenção. Redobre a sua atenção. Só para te contextualizar. Saulo é um homem que está fazendo exercício da sua cidadania romana. E você sabe que Roma é contra a igreja. Logo, ele é um agente para combater o crescimento da igreja naquela ocasião. Fora isso, ele mesmo vai confessar um pouco mais para frente que também na condição de judeu, mesmo exercendo sua cidadania e serviço em Roma, ele pertencia à classe dos fariseus, ou daqueles que zelavam pela lei com o máximo rigor. Então, numa linguagem pejorativa, não que isso que eu vou falar agora seja pejorativo, mas infelizmente o uso dessa palavra caiu para uso pejorativo de uns, 10 anos para cá, que é a palavra religioso, né? Religioso não deveria ser uma palavra que deveria ser vista com tanta coisa ruim.
né? Mas infelizmente ficou, então é mais fácil para a gente entender. Então ele era extremamente religioso e extremamente criterioso quanto ao seu serviço romano. Por isso o nome que ele vai usar depois da sua conversão, que também certamente era um nome muito mais utilizado antes da sua conversão, não era o nome Saulo, era o nome Paulo. Porque Saulo é a variação do seu nome para o hebraico. Qual é a variação do seu nome para o hebraico? Vamos lá, gente. Qual é a variação do seu nome para o hebraico? E ele, na verdade, está no exercício de sua cidadania romana e não judaica. Então, por isso, obviamente, ele é muito mais conhecido como Paulo do que como Saulo. Tanto é que quando você vai ler o texto, escrito no grego, não que eu leia o grego, quem me dera, mas através do estudo a gente vai compreendendo uma coisinha e outra. Quando você vai ler o texto, se você for ler no grego, você vai perceber que o nome dele não aparece traduzido de outra maneira, senão no hebraico. Um exemplo para você entender. Está tudo escrito no grego, no capítulo 9, bem como nos evangelhos do Novo Testamento. Está escrito no grego. Mas na hora que escreve o nome Saulo, quando Jesus o chama, Saulo, Saulo, ali não está escrito no grego e nem foi traduzido do grego para o português ou para qualquer outra língua. Ali está escrito em hebraico, não está escrito Saulo, Saulo, está escrito Shaul, Shaul, que traduzido para português seria Saul, Saul. E o que significa o nome Saul, Saul? Pedido foste a Deus. Então eu vou te perguntar, o que significa o nome Saul? Então você e eu no português a gente vai ler na tradução Saulo, Saulo, mas Jesus no encontro com ele não está chamando ele de Saulo, está chamando ele de Saul, Shaul, Shaul, que é o nome do primeiro rei de Israel, e por isso há tanta carga e tanto significado nesse nome, não só na sua variação de tradução etimológica, mas no peso profético que esse nome também carrega, porque o texto diz que o Senhor não queria que o povo de Israel tivesse um rei. Quem lembra disso? Só que o povo insistiu num clamor e insistiu na intercessão com Samuel. Dá-nos um rei como tem as outras nações, dá-nos um rei como tem as outras nações. E o povo começou a clamar e o povo começou a pedir. Completa aí para mim, por favor. O povo começou a pedir. Vamos lá. O povo começou a... E o povo pedia a Samuel para que Samuel pedisse a Deus, pedia a Samuel para que Samuel pedisse a Deus. Então veja, Israel ter um rei não foi da vontade de Deus, mas visto que Deus decidiu atender o clamor do povo, o próprio Deus escolheu que rei seria a resposta desse clamor, e esse rei foi, quem lembra, esse rei foi, não à toa, Saul significa exatamente o que eu acabei de lhe dizer, que é o quê? Pedido foste a Deus. Pedido foste a Deus. Guarde essa informação. O que significa o nome Saul? Então, quando Jesus não chama Paulo no caminho de Damasco, na sua conversão, pelo seu nome mais conhecido, que era Paulo, mas chama ele de Saulo, que é Saul, que é Shaul, Jesus está falando o que com ele naquele diálogo através da interpretação do seu nome. Então eu não vim aqui fazer a minha vontade espontânea apenas, eu vim aqui atender um pedido feito a... Agora a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: quem pediu? Por que não chamá-lo de Paulo, de pequeno? Por que não, no encontro da sua conversão, não utilizar a variável do seu nome, que transita entre pequeno ou de baixa estatura, e no profético humilde ou menor? Por que não aproveitar que ele já estava batido, ele estava no chão? Por que não ver ele nessa condição e já não trazer um nome que combinava mais, aparentemente, com a circunstância de Saulo naquele momento, quando ele vai com o rosto em terra, cercado pelo forte resplendor de luz, que era a presença de Jesus, que foi encontrá-lo pessoalmente na entrada do caminho da porta que dava para Damasco? Por que não dizer Paulo, Paulo? Por que dizer Saulo, Saulo? Porque ele está ali para atender um pedido feito a Deus.
Agora a pergunta é, quem pediu? Catuca duas pessoas aí, pergunta, quem pediu? Quem é que pede? Quem é que faz um clamor desse, gente? Quem é Saulo? Ou quem é Paulo? Alguém que está na condição de um dos mais severos perseguidores e impedimentos da igreja. Olha como é que ele vai chegando no caminho de Damasco, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele acreditava que o que nós chamamos de evangelho nada mais era do que uma seita daquela época. E ele, como alguém extremamente religioso, se achava empoderado do direito de arrebentar com essa seita. Então ele vai pedir cartas de autorização para entrar em Damasco. Veja, ele está tão focado na perseguição contra a igreja que ele vai pedir cartas, porque ele não tinha jurisdição para entrar em Damasco, onde a obra crescia. É como se ele estivesse fazendo hora extra de graça para o Império Romano. Tão focado ele está naquela missão. E aí, dentro desse contexto, por que Deus não o chamaria, porque Jesus não o chamaria na variável do seu nome, que era o nome pelo qual os romanos também lhe chamavam, que não era Saulo, mas que era Paulo, porque esse é o nome de exercício da sua cidadania romana. Mas por que então o Senhor vem e diz: Shaul, Shaul, pedido foste a Deus. Ai, irmãos, essa colocação normalmente assusta a maioria das pessoas, principalmente se você já morou ou mora numa região de alto índice de violência. Se alguém chegar perto de você e falar assim: fulano está perdido, você já sabe o que isso significa. Ou você nasceu rico de berço e nunca entendeu essa linguagem. Rico de berço, glória a Deus. Eu sou do Rio de Janeiro, e se alguém chegar para você e falar: fulano, ciclano está perdido, é a mesma coisa de dizer: está perdido, perdeu a vida, alguém o jurou, alguém o pegará, ele pagará por algo que fez. Só que a maneira como o Senhor anuncia isso na conversão de Saulo no caminho de Damasco não é de uma maneira desesperançosa, mas é de uma maneira nova, que aponta para um novo caminho de vida. Deus está chamando ele por um nome que ele não era comumente chamado, por dois motivos. Primeiro, eu não estou te chamando pelo nome da tua reputação, eu estou te chamando pelo nome da tua origem. Eu conheço a tua essência. Todas as vezes que Deus for encontrar com você, todas as vezes que Ele quiser te dar um novo rumo e uma nova direção para a tua vida, a quantidade de seguidores do teu Instagram não vai impressionar Deus. A quantidade de métodos que você aprendeu para estabelecer contato, contratos, empresas, não vai impressionar Deus. Quando Deus chama um homem, Deus não visita a reputação desse homem, Deus visita seu caráter, Deus visita a sua essência. Depois de Pedro aparentemente já está totalmente convertido, Jesus vai repreendê-lo, porque percebe nele uma conduta que não combina com o caráter de quem será o primeiro apóstolo da igreja. E então Jesus, trazendo a revelação da sua entrega no Calvário, vai dizer como ele vai se entregar e como o Filho do Homem vai padecer. Nessa hora, Pedro, ao ouvir essas palavras, ele vai dizer: Senhor, não faça isso contigo mesmo. E aí o Senhor Jesus vai dizer para ele: para trás de mim, Satanás, tu que me serves de escândalo. O Senhor não está falando com Pedro, está falando com o diabo que usa ele naquele momento, porque para o Senhor a essência predomina mais do que aquilo que a boca quer dizer. Você se lembra de quando o Senhor mandou Samuel ir à casa de Jessé o belemita, dizendo para ele que dentre os seus filhos ele tinha um rei voltado para a aparência, lembrando-se de Saul. Samuel vai olhar para Abinadab, para Eliabe, para Samar, e ele vai pensar: certamente está diante de mim um ungido do Senhor. Mas a voz do Senhor vai bradar no coração de Samuel e vai dizer para ele: não te atente para a aparência, não olhe para a estatura, porque eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. E se eu fosse você, eu já estava glorificando a Deus, porque nessa noite Deus colocou na minha boca uma palavra que é resposta para o teu ministério, uma palavra que é resposta para o teu chamado. E assim diz o Senhor: eu não estou consultando o teu currículo profissional, a quantidade de línguas que você sabe falar, tuas habilidades não me impressionam, teu status social não me impressiona, a quantidade de zeros que você tem
tem na tua conta, ou o nível do saldo devedor que está na tua conta, não interfere no meu chamado. Eu, o Senhor, não me atento para a aparência. Eu, o Senhor, não olho para aquilo que está em evidência. Eu, o Senhor, olho o coração, a essência. A essência. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está passando em revista. Ele está passando aqui. E eu não estou falando isso porque eu quero ouvir glória a Deus, não. Eu estou falando porque Ele está dizendo: eu estou passando em revista corações e ministérios. Meu Deus, chamou 2 vezes para despertá-lo. Poderia ter dito: Saulo, por que me persegues apenas 1 vez? Mas chamou 2. Chamou quantas vezes? Bora, chamou quantas vezes? Faz-me lembrar quando ele entrou na casa de Lázaro e Marta estava distraída em muitos serviços, lembra? E ele poderia ter dito: Marta, você está cansada em muitos serviços, mas ele não diz isso. Ele diz: Marta, Marta, 2 vezes. Alguém pode pensar: nossa, como Deus me prova. E na verdade você deveria sair daqui nessa noite dizendo: nossa, como Deus me chama. Como Ele insiste. Nenhuma das desculpas que você tem dado para Deus vão convencê-lo a deixar de continuar chamando o teu nome para aquilo que Ele te escolheu para fazer. Pedido foste a Deus. Quem eu vejo pedindo aqui? Quem eu vejo pedindo aqui? Não está no texto de Atos 9, mas eu vejo na Bíblia. Eu vejo a igreja clamando por Saulo, por Paulo. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Minha vida é só cantando. O que devo mais fazer? Se liberto estou por Cristo, eu sou. Eu não ando mais em trevas, já brilhou pra minha luz. Confio só nesse nome, Jesus. Em minha vida esperança que um dia entra no céu, e Ele garante assim. Eu já fui triste demais, agora tenho paz, a paz é em mim. Vai tu! Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Vivo só pra Deus. Vivo só pra Deus. Todo homem é iludido, o inimigo atrai, oferece muitas coisas. E se o homem cai, o que acontece? Oh, Jesus é a liberdade conquistada lá na cruz. Confio só nesse nome, Jesus. A última esperança
pra esse mundo é o Senhor. Entregue a Ele o teu sofrer. A solução vai te dar. Venha como estás. Jesus é a paz. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Vivo só pra Deus. Vivo só pra Deus. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu vivo só pra Deus. Vivo só pra Deus. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Sabe por que tá mexida, magoada? Porque a vida toda honrando quem não te honra. Você honra a gente que não sabe nem o que é honra. Vou falar. Honra a gente que não sabe nem o que é honra. Honra a gente que não te dá obrigado. Honra a gente que não te agradece. Aí no final você diz, fulano não reconhece. Foi você que ensinou que era pra te tratar assim. É você honrar quem te honra. Agora experimenta andar com gente que honra. Tu dá um alfinete. Pessoa de menino, aqui alfinete bonito. Que coisa mais linda. Tu dá uma gravata usada pro camarada. No domingo ele já tá com ela. Pessoa te honra. Aí não. Fica com esse espírito de sadomasoquismo na amizade. Só anda com gente que te faz sofrer. Para com isso hoje. Tu chama pra tomar um café, a outra só te dá chá de tristeza. Te espera. Ó, amiga, eu vim aqui te consolar, tá? Essa área da tua vida, você não vai casar. Esquece isso, vai pra lá, amiga dos infernos. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva. Manancial de água viva, mensagem. Chegando ao fim, uma peninha, né? Terminamos por hoje, mas confiando em Deus, nosso maravilhoso Pai, que amanhã Ele possa nos trazer de volta com o nosso programa, que Deus nos abençoe sempre. Eu agradeço a Ele por esta grande oportunidade que Ele me dá para que eu possa fazer o trabalho dEle todas as tardes, porque Ele é fiel, jamais Ele nos abandona, Ele está sempre do nosso lado. E quando esse sol maravilhoso que nos clareia, nos dá a luz do dia, quando ele é para todos, porém a sombra do Onipotente
é só para os que habitam no esconderijo do Altíssimo. Encerro meu programa nesta tarde de hoje com essa palavra para você. Quando o sol é para todos, porém a sombra do Onipotente é só para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Amém? Fico na paz, Deus abençoe. Tenha o resto de tarde, uma noite maravilhosa, abençoada. E até o próximo programa, se Deus permitir. Chegando, chegando, chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 12. E peço a gentileza de, após a leitura do texto, permanecer com a sua Bíblia aberta nesta passagem. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Eu quero meditar com os meus amados sobre o tema cuidado com a sua língua. Cuidado com a sua língua. Bom, esse Tiago que escreve esta carta não é o Tiago apóstolo. O Tiago apóstolo foi assassinado em Jerusalém por ordem do rei Agripa I. Esse Tiago aqui é o filho de Maria, é o irmão de Jesus, que foi convertido apenas após a ressurreição de Jesus, e que se tornou um líder da igreja de Jerusalém. Inclusive foi ele quem presidiu o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, conforme relatado em Atos capítulo 15. Tiago é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. Talvez a carta mais prática que nós temos no Novo Testamento. Os historiadores dizem que Tiago foi um homem de oração a ponto de ser chamado o homem de joelhos de camelo. Tal a forma com que ele orava de joelhos, que engrossou seus joelhos, e ele era esse homem prático,
por isso homem de oração. Nesta carta, ele carrega as tintas para enfatizar que o cristianismo prático passa pela nossa comunicação, passa pelo uso da língua. Se não, vejamos. Olha aí capítulo 1, verso 19 comigo, e peço que você leia essa passagem comigo. Toda a igreja comigo, Tiago 1,19. Vamos juntos? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, o primeiro conselho dele na carta é: seja tardio para falar, pense melhor, pense bem. A língua é o megafone do coração. A língua só fala o que é produzido no coração. Então, reflita antes de falar. Segundo conselho, olha comigo capítulo 1, verso 26, vamos todos ler. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Por que que você engana o coração? Porque se você não refreia a língua e está dizendo meu coração é bom, mas a língua é má, tem uma incoerência aí, você está enganando a você mesmo. A língua é como esse painel do seu carro, é um espelho. Ele só vai reproduzir o que está programado. Você programa no seu celular, ele aparece no espelho. O coração é a fonte, a língua é o megafone do que é produzido no coração. Então, se você não refreia a sua língua, então a sua religião é de boca para fora, não é sincera, não é verdadeira, porque tudo emana e procede do coração. Vamos dar uma olhadinha agora no capítulo 4, verso 11. Olha aí comigo e vamos ler juntos. Vamos lá? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então, preste atenção. Sobretudo nesse tempo de tanta polarização política, ou de tantas tensões no Brasil, às vezes nós corremos o risco de sermos colhidos falando mal. E às vezes falando mal de irmão. E Tiago está nos exortando aqui que nós não somos juízes, nós somos irmãos. E nós não devemos falar mal do irmão. Porque estamos falando mal do irmão, nós estamos julgando a lei e não obedecendo a lei. Bom, mas agora nós vamos nos concentrar no texto. Porque não há nenhum texto da Bíblia tão exaustivo e tão lúcido e tão claro e tão detalhado sobre o problema da língua como Tiago capítulo 3. Aliás, antes propriamente de entrar nele, me permita mais dois textos da Bíblia que me impressionam muito. O primeiro deles é Provérbios 18, 21, quando diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, comerá do seu fruto. Ou seja, você pode dar vida, você pode matar um relacionamento, dependendo da maneira como você se comunica. Então a língua tem o poder de dar vida, a língua tem o poder de matar. Isso vale para o casamento, isso vale para a família, isso vale para os relacionamentos interpessoais, isso vale lá para a sua empresa, isso vale para os relacionamentos aqui da igreja. Mas o outro texto, irmãos, para mim é um dos mais complexos, até gravei esta semana um texto sobre ele, e eu gostaria que você olhasse comigo, Provérbios 6, dá uma olhadinha aí, versículos 16 a 19, todo pecado é abominação para Deus, não há pecadão, pecadinho, todo pecado é grave e é maligníssimo, mas há pecados que têm consequências mais graves. Olha comigo o que Salomão vai registrar em Provérbios 6, 16 a 19. Você pode ler comigo? Vamos juntos? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Então para um pouquinho. Então, tem 6 pecados que ele vai listar aqui que Deus aborrece.
Ele vai citar um pecado dentre esses 6, que é o sétimo, ou dentre esses 6 não, além desses 6, que é o sétimo, que aí há uma força maior na expressão. A alma de Deus abomina. Então vamos aos 6 que Deus aborrece. Primeiro, olhos altivos, orgulho. Deus aborrece orgulho. Segundo, língua mentirosa, mentira. Deus aborrece mentira. Terceiro, mãos que derramam sangue, inocente, assassinato. Desde a vida intrauterina, em qualquer fase da vida, Deus aborrece. Quarto, coração que trama projetos iníquos, maldade, Deus aborrece. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal, violência, Deus aborrece. Sexto, pecado que Deus aborrece, testemunha falsa, que profere mentiras, perjúrio. Último pecado, sétimo, esse a alma de Deus abomina, ou seja, para Deus é mais grave do que orgulho, para Deus é mais grave do que mentira, para Deus é mais grave do que assassinato, para Deus é mais grave do que violência, para Deus é mais grave do que perjúrio. O que é que a alma de Deus abomina? Vamos lá? E o que semeia, contendas entre irmãos. Para um pouquinho agora para pensar, quão grave é isso aos olhos de Deus. É por isso que Tiago diz que se você não refreia a sua língua, enganando o seu coração, a sua religião é vã. Então, dito isto, vamos agora para Tiago 3, que é o texto em pauta. Começando com o verso 1, ele se dirige à igreja assim: meus irmãos. Quem são os meus irmãos? Capítulo 1, versículo 1, ele está se dirigindo às 12 tribos que se encontram na dispersão. Então é gente que está passando por lutas na vida. Quando você está passando por lutas na vida, sobretudo injustiça, porque dispersão significa que o cara teve a sua casa saqueada, seus bens sequestrados, ele está perambulando pelo mundo, ele está passando uma situação difícil, e ele então se dirigia a essa comunidade, diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havíamos de receber maior juízo. O que ele está dizendo? Que se você ocupa uma posição de destaque, de liderança, a régua vai ficar lá em cima. Quanto mais conhecimento, quanto mais responsabilidade, quanto mais liderança você exerce, maior é o grau de responsabilidade que vai se requerer de você, no trato da sua comunicação. Então o fato de você ser um líder não isenta você de responsabilidade, ao contrário, aumenta a sua responsabilidade na comunicação. Vamos ao verso 2. Leia comigo o verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Primeiro, Tiago está admitindo aqui que não tem ninguém que sobra, que fica como exceção no critério de não pecar, de não tropeçar. Ele diz todos. Então, o líder e o liderado, o maduro na fé e o neófito, todos tropeçamos. E ele diz em algumas coisas? Não, todos tropeçamos em muitas coisas. Então baixa a bola, porque nós não estamos aí com esse performance todo, não. Todos tropeçamos em muitas coisas. Ele está usando o todo para certamente enfatizar um aspecto específico. O maior obstáculo onde mais tropeçamos na vida é na nossa língua. Ela é tão comprida que ela serve de laço para os nossos pés. E agora, depois que ele trata disso, é como se ele mostrasse para nós duas figuras. Alguém já disse e eu concordo. A língua ou a palavra falada é como uma flecha que você lança. Depois que você a lançou, você não a recolhe mais. Falou, não dá para engolir mais essa palavra que você falou. Ela vai atingir
vai ferir, vai machucar alguém. Segunda figura. A língua é como você subir no alto de uma montanha e solta um saco de penas. Não dá para recolhê-las todas mais. Então, notinha de rodapé e conselho. Não discuta em mídias sociais. Isso é soltar um saco de penas. Não adianta depois, mas eu vou ter direito de resposta. Não, o que você falou vai alcançar um outro horizonte. O seu direito de resposta, ou a sua defesa, ou a sua apologia, não vai alcançar as mesmas pessoas. Então, cuidado. Prudência. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Chegando ao término do nosso programa. Oh Deus, como tu és bom. Obrigado, viu? Meu carinho para com o Senhor. Que Deus continue. O teu Pai continue nos abençoando, o teu Filho e também o teu Espírito Santo. Abençoa não só a mim, como todos os meus ouvintes que me escutam nesta tarde de hoje, esta Rádio Missão, nosso diretor Carlos Porto e todos os demais que nos ajudam para que esse programa possa chegar até o momento de vocês ouvirem. Tá bom? Fica na paz, Deus abençoe. E até o próximo programa, se Ele permitir, em nome de Jesus. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção.